rendemos ao Senhor. A vida proclamará só teu nome, Salvador. Vem sobre nós, Espírito Ninho. Teu reino é justiça, paz e alegria. Teu reino é vida, esperança que nos guia. Erguemos nossas mãos, nos rendemos ao Senhor. A vida proclamará só teu nome, Salvador. Vem sobre nós, Espírito de Deus, traz avivamento, vem reinar dos céus. Vem o teu reino, seja feita a tua vontade, em nossas vidas, nossa igreja e cidade. Glória e honra ao Cordeiro que venceu, reina para sempre. Boa noite, pessoal. Vamos chegando aí. Chamados pra brilhar, ser luz neste mundo, vivendo teu amor, anunciando tua verdade. No poder do Espírito, nada pode nos deter. O ministério aviva, canta, só tu és o Rei. Vem sobre nós, Espírito de Deus, traz avivamento, vem reinar dos céus. Vem o teu reino, seja feita a tua vida, esperando. Nada pode nos deter. O ministério aviva, canta, só tu és o Rei. Vem sobre nós, Espírito, à vontade, em nossas vidas, nossa igreja e cidade. Glória e honra ao Cordeiro que venceu, reina para sempre, nosso Deus. Reina o teu reino, seja feita a tua vontade, em nossas vidas, nossa igreja e cidade. Glória e honra ao Cordeiro que venceu. Vamos chegando aí, galera. Vamos chegando aí. Vem reinar dos céus, vem o teu reino, seja feita a tua vida, esperando. Vamos lá, vamos lá. Reina para sempre, Boa noite, pessoal. Vamos chegando, vamos Jesus, toma o teu lugar, começando a nossa live. tudo ao teu falar. Nosso Deus, reina o teu reino, seja feita a tua vontade. Vidas, famílias, Glória a Deus. Quem já está online aí, pastora? dos reis, a tua Hã? Não tá aparecendo ninguém aqui. Vem o teu reino, seja feita a tua vontade, em nossas vidas, nossa igreja e cidade. Glória e honra ao Cordeiro que venceu, Rei. Boa noite, pessoal. Reino em justiça, Bom, paz e alegria. vamos dando início aí no nosso episódio. Camila, Pamela. Bom dia, Camila. Bom dia. Bom dia. Desculpa. Boa noite, Camila. Boa noite, Pamela. Quem mais está aí online? Por enquanto que aparece aqui sou eu. Bem, nós vamos começar o nosso episódio de hoje, dessa quarta-feira, 1º de outubro do ano de 2025. Hoje nós vamos abrir aqui um parêntese nos temas que a gente tem tratado nesses encontros da quarta-feira e vamos falar sobre o grande movimento que hoje está acontecendo no nosso país. Um grande movimento chamado Arrependimento Nacional. Desde as 18 horas de hoje
e até amanhã, por 24 horas, estarão acontecendo em nosso país encontros para clamar, para interceder, para levantar um clamor em favor do nosso país. Ao final do nosso encontro hoje, como sempre, a gente vai estar orando por você, orando por sua família, orando para que o propósito de Deus, a vontade de Deus venha sobre você e que você consiga entender o que é o reino de Deus. Jesus, uma ocasião, ele disse assim, ouvindo alguém a mensagem do reino e não entendendo, vêm as aves dos céus e roubam a semente. Então, o nosso desejo é que você entenda a mensagem do reino. A gente tenta, sim, facilitar a compreensão para que você não tenha dificuldade de entender o que é o evangelho do reino, o que é o reino de Deus. E hoje, então, no final, a gente vai estar orando. Como eu disse antes, hoje em todo o país está acontecendo um movimento interdenominacional, ou seja, muitas denominações, muitas igrejas, muitas congregações, muitos ministérios hoje se uniram nesse grande movimento de arrependimento nacional. Esse movimento não é movimento partidário, não é político, não tem a ver com direita, com esquerda, com ninguém. É um movimento de muitas igrejas que se uniram em prol de clamar pela nossa nação, de orar pela nossa nação, de erguer um clamor pela nossa nação. E nós entendemos, eu digo nós, porque estamos fazendo parte desse movimento, com base em 2 Crônicas. Eu não peguei a minha Bíblia, agora que eu lembrei. A senhora conta para mim aí, pastor, onde é que está a minha Bíblia? 2 Crônicas, capítulo 7, verso... 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Obrigado. Com base nessa palavra que eu vou ler aqui para você, que nós estamos clamando ao Senhor. Nós cremos, pela palavra de Deus, que a igreja tem uma grande responsabilidade diante do Senhor em favor da nação. A igreja precisa se posicionar, o povo de Deus precisa se posicionar, precisa se colocar na brecha e deixar de lado os seus próprios pedidos, os seus próprios interesses, os seus próprios objetivos, os objetivos de suas instituições e olhar para a nação como um todo e, com base nessa palavra, se apresentar diante de Deus. Segundo Crônicas 7,14, diz assim, então, se o meu povo, que pertence somente a mim, se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e farei o país progredir de novo. Essa é a palavra. É com base nesta palavra que nós hoje, e esse grande movimento nacional, vai estar realizando 24 horas de clamor. Nós hoje vamos tratar aqui no nosso encontro, no final a gente vai orar, amanhã nós temos um encontro de intercessão no Ministério Aviva, e amanhã nós estaremos juntos orando, intercedendo pela nação, conforme nós vamos ver hoje, os itens que nós vamos ver hoje. Talvez você pense, mas o que a igreja tem a ver? Como assim a igreja tem que se arrepender? Como assim há uma responsabilidade sobre a igreja? Mas que responsabilidade que a igreja tem se ela não governa? Se ela não governa o país, se ela não está na direção do país? Então a gente vai entender o que a palavra de Deus fala sobre isso. Tem mais alguém aí, pastora? Ilza, a Regina, a Ana Paula. Boa noite para todos vocês, Ana Janice. Paula, Regina, Hildo, Janice. Hildo? Quem é o primeiro nome que você falou? Ilza Regina. Ilza Regina. Pensei que era o Hildo. Boa noite a todos vocês. Então a gente vai falar, gente, nessa palavra, sobre qual é a competência da igreja.
A igreja não governa a nação, a igreja não está assentada num lugar de poder político na nação, mas ela governa as regiões celestiais. E nós vamos ver então se a igreja tem alguma coisa a se arrepender, do que ela tem que se arrepender. Então nós vamos falar de 3 pontos, tá? Nós vamos falar dos pecados dos sacerdotes, pastores, vamos falar dos pecados da igreja e vamos falar dos pecados da nação, de um modo geral. Então a gente vai ver assim, vou procurar me manter dentro do horário para a gente tratar nessa 1 hora sobre esse ponto e a gente vai então ver com detalhes se a igreja tem ou não tem alguma responsabilidade diante de Deus com como esteja a nação. Há muito tempo atrás, os evangélicos eram, vamos dizer assim, a balança da nação. As pessoas olhavam para os evangélicos e os evangélicos, eles ditavam assim, como é que eu vou dizer, a condição moral, o nível moral, eles ditavam parâmetros para a sociedade, isso há muito tempo atrás, porque agora não. Agora não é mais assim, mas há muito tempo atrás foi. Então nós vamos começar aqui, ó, pecados dos sacerdócio, dos pastores, dos líderes. Depois nós vamos ver da igreja em si. Talvez você não é pastor, você não é líder, mas você congrega em alguma igreja, você esteja congregando em algum lugar. Então a gente vai falar sobre isso. Eu aproveitei e enviei para vários pastores um convite para que eles fizessem parte desse movimento. De todos que eu enviei, um me respondeu, os outros, alguns me deram like, não disseram nem sim nem não, e outros viram e não responderam. Mas amém. Vamos lá. Vamos ver aqui. Pecado do sacerdócio. Ezequiel 34:2. Como sempre, eu vou ler aqui na Bíblia de Estudo NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, tá? Ezequiel, capítulo 32, capítulo 34, tá? Ezequiel, vamos lá. Se você quiser abrir a sua Bíblia, quiser acompanhar, procurando aí na sua Bíblia, 34, verso 2, diz o seguinte: homem mortal, fale contra as autoridades que governam o meu povo de Israel. Profetize contra elas e diga que eu, o Senhor Deus, estou dizendo o seguinte: vocês, autoridades, são os pastores de Israel. Ai de vocês, pois cuidam de vocês mesmos, mas nunca tomam conta do meu rebanho. Eita! Então, Deus está denunciando através do profeta Ezequiel um pecado que é muito comum de ver em líderes: orgulho e ganância. Homens que governam, que pastoreiam a si mesmo, que estão preocupados consigo mesmos, com o seu status, com a sua condição, com a sua melhora social e deixando de lado as pessoas, a igreja, o rebanho, muitos buscando glória pessoal, enriquecimento, muitas vezes enriquecimento ilícito, negociando o rebanho, né? Às vezes fazendo da igreja um curral eleitoral, eu tenho lá tantos votos, e enfim. Então muitos cometem esse pecado, orgulho e ganância. Segundo, Mateus 15:9. Mateus 15:9. Se tiver muito rápido, você me fala aí. Mateus 15:9. Tá bom? Tá bom a iluminação aí? A gente está tendo uma luta aqui para melhorar a qualidade da iluminação. Tá bom aí? Me respondam aí, por favor. Se a iluminação tá boa, se o áudio tá bom. Mateus 15:9. O que tem aqui a palavra? A adoração deste povo é inútil,
pois eles ensinam leis humanas como se fossem meus mandamentos. Qual é esse pecado? É o pecado de ensinar falsas doutrinas, distorcendo a verdade para agradar as multidões. Então você dilui a palavra, você dilui o evangelho, você cria uma falsa doutrina para que as pessoas não se sintam ofendidas, não se sintam atacadas, não se sintam de alguma forma constrangidas, ouvindo uma mensagem que confronte o seu pecado. Então aquele pastor que está preocupado com uma clientela, porque ele trata essas pessoas como clientes, então ele não quer que essas pessoas se desagradem, não quer que essas pessoas se retirem, porque, afinal de contas, essas pessoas trazem dinheiro, elas contribuem. Então, eles distorcem a verdade para agradar as multidões. Janice disse, está tudo bem o áudio e a iluminação. Ah, que bom, obrigado, Janice. Para Janice está bom, para os outros está não sei o quê. Né? Às vezes eu brinco na igreja, tem gente que não tem opinião para nada. Você pergunta, não é uma coisa, não é outra. Fica ali, a gente não sabe se está vivo ou não está vivo, porque a pessoa não manifesta a sua opinião. Mateus 23, 25. A gente vai ver essa parte aqui, vamos pausar aqui e botar um louvor para você respirar um pouco. Mateus 23, 25. Essa primeira parte, nós estamos vendo os pecados do sacerdócio. Tá? Aí você diz, eu estou livre então. Se você não é pastor, se você não é obreiro, se você não prega, se você não ensina, não é para você. Mas vai chegar a tua hora. Mateus 23, 25, diz assim, ó. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês lavam o copo e o prato por fora, mas por dentro estes estão cheios de coisas que vocês conseguiram pela violência e pela ganância. Meu Pai do céu. Na versão atualizada, ele diz assim, ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas esses por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Que pecado é esse? Hipocrisia. Hipocrisia, né? Então, às vezes o discurso é bonito, mas não tem prática, são palavras jogadas ao vento. A santidade é uma santidade aparente, é uma vida de aparências, enquanto os pecados estão escondidos. Muitos líderes vivendo uma vida dupla, muitos líderes fora do altar, fora do palco, fora do horário de culto, no momento que está lá no microfone, às vezes tem relacionamentos fora do casamento e tantas outras coisas, tem violência no lar. Então, isso se chama hipocrisia. Esses são os pecados que hoje nós queremos clamar a Deus pedindo perdão pelos pecados dos líderes, dos pastores. Nossa responsabilidade como igreja, como povo de Deus, é se colocar na brecha diante do Senhor. Uma coisa que você precisa entender sobre intercessão, que é o que nós vamos fazer amanhã no nosso culto. Não é que você, o pastor falou essas coisas, tudo, eu não faço essas coisas. Mas o intercessor, ele se coloca na brecha e ele se apresenta diante de Deus, clamando em favor de quem não clama, de quem não ora, se coloca diante de Deus e pede perdão a Deus como se ele estivesse cometendo esse pecado. Essa é a questão importante da intercessão. O intercessor ora pelo enfermo como se fosse alguém da sua família, como se fosse alguém do seu lar, como se fosse uma pessoa que ele ama, que ele tem um carinho especial, embora não seja da sua família. O intercessor clama pela nação, porque afinal de contas é o lugar que ele vive. O intercessor clama pelo Estado, porque é o lugar que ele vive. O intercessor clama pela cidade, porque é o lugar que ele vive. A palavra de Deus diz, orai para que haja paz.
porque havendo paz, vocês estarão em descanso. Então esse é o posicionamento do intercessor, se apresentar diante de Deus e clamar ao Senhor para que cesse o pecado, para que cesse o juízo e para que a nação possa prosperar. Vamos aqui dar uma pausa enquanto você vai procurando aí na sua Bíblia. 1 Coríntios 3, verso 3. Vou colocar aqui um louvor e a gente volta daqui um instante para seguir aqui na nossa arrependimento nacional. Teu reino é vida, esperança que nos guia. Erguemos nossas mãos, nos rendemos ao Senhor. A viva proclamará só teu nome, Salvador. Vem sobre nós, Espírito de Deus, traz avivamento. Vem reinar dos céus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Em nossas vidas, nossa igreja e cidade. Glória e honra ao Cordeiro que venceu. Reina para sempre, nosso Deus. Vamos lá? Regina disse que tá boa a iluminação. Obrigado, irmã Regina. Então, para Regina e para Janice, tá bom. Valeu. Tá? A gente fazia lá na igreja a transmissão, né? Aqui do lado, a gente passou para cá, para o escritório que a gente tem aqui dentro. E a gente achou que aqui ficou melhor, né? Vamos lá. Então agora nós vamos falar do segundo ponto. Então nós vamos falamos dos pecados dos sacerdotes, dos pastores, dos líderes. Agora nós vamos falar dos pecados da igreja. Da igreja quer dizer dos irmãos, das pessoas que congregam nas igrejas. E depois vamos falar dos pecados da nação, daqueles que não são evangélicos, daqueles que não pertencem ao povo de Deus. E nós queremos orar, se apresentando diante de Deus, pedindo perdão por esses pecados. Presta atenção, os pecados da igreja. O Brasil hoje tem 213,4 milhões de habitantes. Cerca de 30% dessa população, 47 milhões, conforme o censo do ano de 2022, o último censo que foi feito um levantamento por religião, vamos dizer assim, constava 47 milhões de adeptos de igrejas evangélicas no Brasil. 30% da população brasileira, agora deve ser mais, porque a última foi em 2022, se declararam evangélicos. E nós não vemos uma mudança na sociedade por conta de toda essa gente que se declara evangélico. Não há mudança na sociedade, não há mudança. Essa quantidade de pessoas, ela não influencia a sociedade como deveria influenciar. Então, o que está acontecendo? Então, 1 Coríntios 3, a palavra de Deus ela vai citar aqui o primeiro pecado pelos quais nós queremos pedir perdão a Deus. Tá? O que a gente percebe? A igreja, o corpo de Cristo, ele tem se afastado de sua missão sagrada de ser sal e luz. Ela se afastou da sua missão sagrada. 1 Coríntios 3, verso 3, você encontrou aí? Você pegou a Bíblia para ler? Leia, quando a gente cita um texto aqui, aprenda a ler e a conferir. A Bíblia diz que havia um povo chamado os bereanos. Quando o apóstolo Paulo foi pregar para eles, ao final da pregação, eles iam conferir se o que Paulo estava ensinando estava de acordo com os ensinamentos da palavra de Deus. Se muitas congregações, ou a maioria das congregações, fossem como os bereanos, que fosse a palavra, olhassem na palavra, conferissem a palavra e tivessem o entendimento da palavra, muita heresia não seria ensinada na nossa nação, porque as pessoas tomariam posicionamento contra a heresia. Infelizmente,
não é assim que acontece. 1 Coríntios 3,3 diz assim, ó. Porque vivem como se fossem pessoas deste mundo. Quando existem ciumeiras e brigas entre vocês, será que isso não prova que vocês são pessoas deste mundo e fazem o que todos fazem? O primeiro pecado que é denunciado, gente, isso aqui faz parte, eu vou colocar depois que terminar, eu vou colocar ali nos comentários o link do site que traz toda a orientação sobre o atendimento nacional. Quem está no Ministério Aviva, se alguém está ouvindo não está, mas o pessoal do Ministério Aviva, eu coloquei ontem o link ali de acesso a essas informações, mas eu vou colocar aí nos comentários para quem não é do Ministério Aviva, para ler com atenção e tomar conhecimento daquilo pelo qual hoje, nesse movimento de 24 horas de arrependimento nacional, estará sendo erguido clamores a Deus em favor da nação. Vamos lá. Então, qual é o pecado que está sendo denunciado? Divisões e disputas. As denominações, elas fragmentam o corpo de Cristo. Existe uma palavra muito chocante chamada esquartejam o corpo. Eles fazem questão de dividir o corpo e de fazer com que as pessoas pensem que denominação A é melhor, que denominação B não presta, que não sei o que, nós somos os melhores, o dia que Jesus vier, nós vamos para o céu, os outros não vão e tal. Então, esse fragmentar do corpo, para quê? Por poder, por vaidade, repartindo, esquartejando o corpo, disputando quem tem mais tempo de TV, quem tem mais tempo de rádio, quem faz mais isso, quem faz mais aquilo. Nós somos os maiores, nós somos os melhores, nós temos mais recursos, nós não sei o quê, aqueles lá são pobres, aqueles ali são ricos. Divisões e disputas. Como se um dia, na eternidade, diante do Senhor, houvesse depois lugares separados para cada denominação. Isso não é assim, não será assim. Mas aqui na Terra é assim. Existem essas disputas. E isso é motivo para se chegar diante do Senhor e pedir perdão. Segundo texto que fala do motivo pelo qual nós devemos clamar a Deus, pedir perdão ao Senhor, confessar o pecado e pedir que o Senhor possa perdoar e que possa cessar o juízo sobre a nossa nação, está em 1 João, capítulo 2, verso 15. Pedro, João. João 2, 15. Deixa eu ver aqui. 1 João 2, 15. Não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. Então, o que acontece hoje na igreja pós-moderna, que é a igreja desse tempo, que é a igreja do tempo do fim? A igreja ama mais o mundo. E muitas denominações, elas acabam tendo que usar meios carnais para atrair as pessoas e para mantê-las dentro como sua clientela, tá? Vou usar essa palavra. Então eu preciso usar um meio carnal para atrair a pessoa, porque as pessoas amam mais o mundo do que a Cristo. Você lembra que quando fala que Jesus veio ao mundo, né? A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a Deus. E porque amaram mais as trevas do que a Deus, eles mataram a Jesus. Então ainda hoje é assim. Saúde, pastora. Obrigada. Então, a palavra de Deus nos adverte dizendo, não ames o mundo, que não deixe que o mundo dite a regra de como deve ser dentro da igreja, que a mentalidade do mundo não seja
grande dentro da igreja, não seja o que dite qual é a posição, o que é feito, como que é feito, o que é ensinado. A igreja precisa abandonar o mundo. Então a palavra diz, não ameis o mundo, não ame o mundo, ame o Senhor, ame ao Senhor. Mateus 24, 12. 24, 12. Mateus 24, 12. Vamos lá. Mateus 24, 12. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará. Essa palavra é muito interessante, porque ela diz assim, porque por se multiplicar a iniquidade, ou porque a maldade vai ser tão grande, o amor se esfriará de quase todos, o amor se esfriará de muitos. Muitos não são todos, mas é bastante gente. Muitos não são todos, mas é bastante gente. Então, onde falta o amor, existe indiferença. Onde falta o amor, existe julgamento. Onde falta o amor, não tem misericórdia. Onde falta o amor, não tem compaixão. Onde falta o amor, existe egoísmo. Onde falta o amor, existe todo tipo de coisa. Então, qual é o que a igreja devia fazer? Ela deveria exercer compaixão, amor, exercer misericórdia, mas nem sempre é assim, tá? Vamos lá. A coisa agora vai afunilar mais ainda, tá? Romanos 1, 23. Romanos 1, 23. Vocês estão entendendo aí, queridos? Tá difícil de entender? Alguém me responda aí se está conseguindo entender. Vocês estão aí ou abandonaram? Estão aí. Estão aí? Está fácil de entender ou não? Existe mesmo algum motivo para arrependimento? E responde aí. Vou esperar você me responder e a gente vai ficar ouvindo aqui um louvor enquanto você vai me responder. Tem motivo mesmo para arrependimento? Teu reino é vida, a esperança que nos guia. Erguemos nossas mãos, nos rendemos ao Senhor. A vida proclamará só teu nome, Salvador. Vem sobre nós, Espírito de Deus, traz avivamento. Vem reinar do céu. Ninguém respondeu, pastora? Eu sei que tem um delay aí, né? Delay. Dá um atraso e tal. Em nossas vidas, Vou esperar vocês me responderem. Existe realmente motivo para arrependimento? Vocês concordam com aquilo que a gente está comentando aqui hoje? Sim ou não? Sim ou não? Eu não precisa explicar muita coisa, só me diga se é sim ou não. Gervásia, muitos motivos. Muitos motivos. Pamela, sim, com certeza. Amém. Ilza, sim, está fácil entender. Amém. Glória a Deus. Vamos lá então. Isso aí, galera. Isso aí. Vamos lá, ó. Agora vai afunilar um pouco, olha só. Romanos 1, 23. Úrsula, é de Timbó, né? Eu saí de Timbó. Sim. Tem Amém. motivo, Obrigado, né? irmã Úrsula. Timbó, quando Deus quiser me der a graça, eu vou lá visitar vocês. Tem muitos irmãos queridos lá em Timbó, que a gente mantém contato ainda pelo Facebook. Um abraço para vocês. Olha, faz 20 anos que a gente mora em São Gabriel. E antes de vir para cá, a gente esteve em Bento Gonçalves por mais 3 anos. Então fazem 23 anos que nós saímos de lá. E até hoje temos muitos irmãos e amigos lá em Timbó. Um abração para vocês. E agora, mais um motivo de ir para aquela região passear, né? Nossa filha está morando lá em Jaraguá do Sul. A Isabelle, a minha filha número 1, a minha filha mais velha, preferida, está morando lá em Jaraguá do Sul. Então qualquer hora a gente vai ter que ir lá visitar ela. A gente faz uma turnê aí. Eu quero vai dar uma fazer passada em Timbó, passeio, comer Pomerode, aqueles Dayal, doces que tem lá, aquelas tortas, aquelas comidas gostosas, maravilhosas. Vamos lá então. A Nara de sim, a Janice de sim, muitos. Amém. Quem mais botou aqui? Camila, estou entendendo e sempre temos
do que nos arrepender. Amém. Amém. Glória a Deus. Romanos 1:23 diz assim, ó: em vez de adorarem ao Deus imortal, adoram ídolos que se parecem com seres humanos, ou com pássaros, ou com animais de quatro patas, ou com animais que se arrastam pelo chão. Isso está em Romanos, tá? Que pecado é esse? É a idolatria moderna. Então hoje as pessoas idolatram, às vezes, o lugar que congregam, idolatram um pregador, idolatram uma celebridade gospel, idolatram os bens materiais, idolatram qualquer outra coisa que está ocupando aí um lugar de Cristo, o lugar que deveria ser do Senhor. E isso é motivo para arrependimento. É verdade que a gente tem que ter um amor pelo lugar que nós congregamos, por aqueles que nos ensinam a palavra. A palavra de Deus, ela diz que a gente tem que amar, que a gente tem que zelar, que a gente tem que cuidar, mas ela não diz que a gente tem que idolatrar. Não diz que a gente tem que colocar assim essas coisas e essas pessoas num lugar como se eles fossem Deus, como se eles fossem assim o ser divino superior. Não, queridos, não é isso. Então é motivo sim para a gente se arrepender sobre isso, né, pastor? A irmã Úrsula diz assim, ó, pastor, sempre seja bem-vindo e toda a sua família para Timbó, né? Amém. Nós vamos passear, sim. Timbó faz muitos anos, a gente esteve lá, eu acho que foi 2013 ou 14, assim, numa passada, entramos na cidade, mostrei lá como é que eram algumas coisas para as pessoas que estavam com a gente. Nós estávamos em Itajaí, voltando para São Gabriel. Mas a gente vai, viu, irmã Úrsula? A gente vai, pode esperar que a gente vai. Agora está mais fácil ir, temos um bom motivo. Segundo texto que nós queremos ler, 1 Coríntios 6, 18. 1 Coríntios 6, 18. E esse item aqui é pesado, é muito sério, e a gente quer ver o que a palavra de Deus fala sobre isso, porque aqui está um pecado que foi normalizado, ou seja, as pessoas trouxeram para a sua vida e para elas não é pecado. 1 Coríntios 6, 18. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que alguém comete não afeta o corpo, mas a pessoa que comete imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Esse é um pecado da igreja pós-moderna. A imoralidade, onde se fala de santidade, e a santidade ela abrange muitas áreas da vida de uma pessoa. E ela propositalmente ou inconscientemente, ou de livre decisão, eu não sei como é que a pessoa trabalha isso no seu coração, e ela retira do lugar de santidade a moralidade sexual. Ela passa a praticar a imoralidade sexual. Está no meio do povo de Deus, mas vive às vezes uma vida de promiscuidade, trocando de parceiros, trocando de, hoje tá com um, tá com outro, tá com outro, tá com outro, amanhã tá com outra mulher, amanhã tá com outro homem, e fala outro rapaz, outra moça, a roda gira muito rápido e já vai para finalmente, já vai para a intimidade. Não existe santidade quando se trata de vida sexual. A santidade, sim, ela inclui a sexualidade. A santidade inclui, sim, digno de honra entre todos seja o leito sem mácula. Então, e se a gente fala alguma coisa, você sabe, irmãos, que hoje está uma situação muito complicada. Porque se a gente fala alguma coisa, se a gente prega alguma coisa, se a gente tenta, assim, o que eu vou dizer, ensinar sobre isso, agora se chama discurso de ódio. O pastor está tendo um discurso de ódio. Então as pessoas não querem que ninguém fale nada. Hoje se fala muito assim, não julgueis, ninguém pode julgar, só Deus pode julgar. E muitas vezes esse não julgueis, ele está expressando
uma outra coisa que seja, me deixa pecar em paz, por favor. Então a imoralidade sexual é um bom e um grande motivo para a gente chegar diante de Deus e pedir perdão ao Senhor e se arrepender e mudar de vida, trazer santidade sim para o seu corpo, para a sua vida, porque você não sabe que o seu corpo é o templo do Espírito Santo? Não sabeis que o Espírito Santo habita em vocês? Então, vamos lá, galera, vamos trazer santidade para isso, abandone a promiscuidade, leve a sério a sua vida com Deus. Outro motivo, que é 1 Timóteo, capítulo 6, verso 10, carta do apóstolo Paulo, Timóteo, capítulo 6, verso 10, vamos lá. Oh Deus, pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males, e algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimentos. Outro pecado desse tempo, que é a desobediência. Num objetivo de alcançar os seus próprios sonhos e ideais, as pessoas têm propositalmente, deliberadamente, abandonado os mandamentos de Deus por conveniência, ou seja, mas não tem problema e tal, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, e fica aí envolvido em rolo, envolvido em coisa, envolvido em tanta coisa que o mundo tem para oferecer, e justificando-se de que, mas é que eu estou cuidando da minha família, eu estou cuidando da minha vida, então deliberadamente vive em desobediência ao Senhor. Certo? Vamos lá, vamos falar dos pecados da nação? O que vocês acham? Eu não vou perguntar e não vou pedir para você responder. Você se achou aí nesses pecados aí? Você percebeu aí que alguma coisa dessas listas imensas aí, tem alguma coisa da sua vida que você precisa alinhar com a palavra, que você precisa se arrepender e pedir perdão a Deus e abandonar o pecado, levar a sério a sua vida com Deus, levar a sério a sua vida com o Senhor, parar de brincar com Deus, leva a sério, porque Deus leva a sério as pessoas que levam a sério a sua palavra. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Certo? Vamos lá. Vamos para a última etapa aqui, o tempo está voando, eu tenho menos de 15 minutos, eu tenho 15 minutos um pouquinho para a gente falar desse último ponto que são os pecados da nação, tá? Vocês querem que eu leia o texto ou que eu só cite os pontos? Me responda aí. Pastor, pode ler o texto, vocês querem que eu leia o texto ou só faça declarando aqui os pontos? Vamos ler o texto? Querem o texto? Vocês gostam de texto, né? Vocês querem que eu declare o texto aqui? Vamos lá, porque senão alguém vai dizer, o pastor tirou um monte de coisa da cabeça dele. Olha o Orion aí, ó. Vamos lá então, Isaías capítulo 10, verso 1 e 2. Agora nós vamos para os pecados da nação. Não são os pecados dos crentes, não são os pecados das igrejas, não são os pecados dos pastores, mas são os pecados da nação. Do Brasil como nação. Isaías 10, 1 e 2. Ai de vocês que fazem leis injustas, leis para explorar o povo. Vocês não defendem o direito dos pobres, nem as causas dos necessitados, e exploram as viúvas e o órfão. Misericórdia. Barbaridade. Então, que pecado é esse? Injustiça social. Injustiça social. Desigualdade social. Opressão sobre o pobre, sobre o humilde, sobre a população. Criação de leis que geram mais opressão. O Brasil tem muito a se arrepender por conta desse pecado. Segundo, Ezequiel 9, 9.
Ezequiel 9:9. Eu tenho aqui o texto anotado aqui, ó. Eu tenho o texto aqui anotado, mas eu não vou ler o texto anotado. Eu vou procurar aqui na Bíblia e ler junto com vocês para, quem sabe, dá tempo de você procurar aí também. Você tem que acostumar a procurar na Bíblia. Ezequiel 9:9. Estou lendo sempre a Nova Tradução da Linguagem de Hoje. Essa aqui é uma Bíblia de estudo, tá? Ezequiel 9:9. Janice diz, pastor, qual o texto mesmo? Este último, Janice? O último é Ezequiel, aliás, o último que eu li foi Isaías, capítulo 10, verso 1 e 2, que fala da injustiça social. É esse, Janice? Me responde aí. O texto que eu acabei de ler, Isaías 10, verso 1 e 2, sobre injustiça social. Me responde aí se é esse o texto que você quer saber. Posso avançar aqui? Agora vamos para Ezequiel 9, verso 9. Tá? Tá. É esse mesmo? Era esse que ela queria saber? Não. Isaías. Tá, é Isaías 10, 1 e 2. Tá? Agora, Ezequiel 9, verso 9. Tá? O Senhor respondeu: o povo de Israel e de Judá é culpado de pecados terríveis. Eles têm matado pessoas no país inteiro e têm enchido Jerusalém de crimes. Eles dizem: o Senhor abandonou o nosso país, o Senhor não está vendo a gente. Ezequiel 9:9. Né? Esse é Ezequiel 9:9. Que crime é esse? Que pecado é esse? Violência e corrupção. O Brasil, o nosso país, tem vivido altos índices de violência e de corrupção. Sabe que nessas últimas semanas a gente tem visto muitos crimes envolvendo família. O filho que matou a mãe, agora essa semana o filho que matou o pai que mata o filho. Muita violência no nosso país, muita corrupção, e a corrupção tem sido a causa porque muitas pessoas morrem nas filas esperando tratamento. Enfim, eu não vou nem entrar nisso aqui, mas eu quero que você tome conhecimento que a palavra de Deus condena isso. E o país precisa se arrepender desse pecado. Então, a violência, crime, suborno, altos índices de corrupção é motivo pelos quais nós temos que pedir perdão a Deus para que o Senhor... Gente, eu estou falando de nação, mas aí você diz, mas é o Brasil. Não, nós estamos falando de São Gabriel. Agora, esses dias, uma pessoa foi atacada aqui no centro da cidade, foi atacada por trás, a golpe de faca, veio a óbito por briga de drogas, enfim. São Gabriel já foi muito mais seguro e tranquila, mas há bastante violência agora em São Gabriel. Então a gente não... Quando eu falo aqui de nação, eu estou falando de São Gabriel também. São Gabriel também tem problema de corrupção, também tem problema de violência, também tem desigualdade, também tem opressão. São Gabriel também está incluído nesse motivo de oração, tá? Próximo texto. Amós, capítulo 2, verso 12. Amós é um livro bem pequenininho aqui nos profetas, como é que são os profetas menores. Para o final da Bíblia aí, tá? Mais para o finalzinho da Bíblia. Para o finalzinho do Antigo Testamento, tá? Está o livro de Amós. Se você passar muito rápido, você perde ele, porque são poucas páginas. Capítulo 2, verso 12. Eu molhando o dedo aqui na língua para folhear a Bíblia. Amós, capítulo 2, 12. Mas vocês dão vinho aos nazireus e proíbem os profetas de anunciar a minha mensagem. Rejeição a Deus. Rejeição a Deus.
silenciando a voz de quem prega a palavra de Deus, em favor daquilo que não é a palavra de Deus, qualquer pregação que contrarie as práticas que a sociedade lá fora resolve defender. Agora é discurso de ódio, então a gente não pode falar disso, a gente não pode falar daquilo, a gente não pode falar daquele outro. Isso é uma rejeição a Deus e a sua palavra, tá? O chamado de arrependimento é esse, tá? Deixa eu ver, tem mais umas coisas aqui interessantes, gente. Esse é um texto grande, mas vocês querem texto? Vamos ao texto, então. Êxodo 20, verso... Aqui são vários itens, eu vou trazer os principais, tá? E depois eu vou colocar o link ali, você dá uma olhada. Ali tem... Êxodo 20, verso 3 e 4. Êxodo 20, verso 3 e 4, que Êxodo 20, são elencados os 10 mandamentos, né? Os mandamentos que o Senhor Deus, que o Senhor entregou através de Moisés. Vamos lá, Êxodo 20, passou. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, aí para quem está procurando. Procura aí, meu irmão. Não fica, o pastor está lendo. Procura aí. Eu estou colocando ali todos. Agora a pastora está colocando, facilita para você, ó. Vamos lá. Não adore outros deuses. Adore somente a mim. Não faça imagens de nenhuma coisa que há lá em cima no céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam até os seus bisnetos e trinetos. O que esse texto está falando? Que é um problema sério no nosso país. Adorar ídolos, imagens, entidades espirituais, tirando Deus e colocando no lugar dele outras coisas. O ocultismo, o sincretismo religioso, um culto falso, mistura adoração a Deus com práticas pagãs. Isso tudo entra na questão de idolatria, que nós, infelizmente, vemos na nossa nação, tá? Outro pecado assim, ó, que o Brasil precisa muito se arrepender, gente. Gênesis 4:10. Gênesis 4:10. Você está em Êxodo, volta em umas páginas, tá? Gênesis 4:10. Tá quase terminando. Eu tenho menos de 10 minutos para terminar, meu Deus. Vamos lá. Você me dá 5 minutos ou não? Quem me dá 5 minutos aí me responde. Gênesis 4:10. Então disse Deus, esse é quando Caim matou Abel. Por que você fez isso? Da terra o sangue do seu irmão está gritando, pedindo vingança. Qual é o pecado que o Brasil precisa se arrepender? Que São Gabriel precisa se arrepender? Que cada cidade precisa se arrepender? Que o nosso estado precisa se arrepender? Homicídios, violência, o derramamento de sangue inocente, assassinatos, abortos, precisa se arrepender diante do Senhor. O sangue derramado, o sangue do inocente, a pessoa que fica lá esperando por um atendimento, por uma cirurgia, infelizmente não chega, acaba indo a óbito, é o sangue inocente que é derramado. Pessoas que são, aqui em São Gabriel tem muito comum o crime de arma branca. Qualquer coisa, a turma já está puxando faca, já está puxando facão, já retalha um, já retalha outro. Ontem, aqui bem pertinho no bairro Brasil, um vizinho atacou o outro com faca, já foi aquela confusão. Então, muito sangue derramado. E o sangue derramado, o sangue inocente derramado, ele traz pecado sobre o lugar, sobre a
terra aonde o sangue foi derramado. E isso é motivo para a gente pedir perdão a Deus, para a gente se arrepender. Talvez até você ou alguém da família esteve envolvido com essas coisas. Gente, é tempo de pedir perdão a Deus, de se arrepender, dizer, Senhor, me perdoa. Pedir por você e pedir pela nossa terra, pela nossa cidade. Já falamos de imoralidade, adultério, fornicação, prostituição, pornografia. Já falamos da imoralidade sexual. Mentira, engano, falso testemunho. Meu Deus, é muita coisa. Existe aqui, um pecado. Esse pecado é um pecado que fala muito com a gente que é gaúcho, tá? A gente que é gaúcho peca muito aqui, Provérbios 16, 18. Provérbios 16, 18. Isso aqui é um alerta para nós gaúchos. Tem gaúcho aí assistindo? Se tem gaúcho assistindo, então tem palavra específica para você, gaúcho. Eu sou gaúcho também, viu? Provérbios 16, verso 18. Logo depois de Salmos vem Provérbios, tá? Um tempo atrás a gente dizia que o Salmo é bem no meio da Bíblia, né? Mas agora com Bíblia de estudo ficou meio... Não dá mais para dizer que é isso. Provérbios 16, 18. O orgulho leva a pessoa à destruição e a vaidade faz cair na desgraça. O que tem a ver com o gaúcho? Nós vivemos em Santa Catarina há muito tempo e o pessoal fazia muita piada de gaúcho. E uma coisa que eu ouvi muito eles dizerem assim, se você quer matar um gaúcho, é só furar o papo dele. O gaúcho é muito papudo, o gaúcho é muito bairrista, o gaúcho é muito territorial. Existe um movimento no Brasil, um movimento no sul do país, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que diz, que o sul é o meu país. Então, nós gaúchos somos muito orgulhosos. Nós, gaúchos, somos muito soberbos, somos os melhores e tal, e tal, e tal. E tá certo que a gente ama a terra, tá certo que a nossa tradição é uma tradição diferenciada, não é uma tradição que envolve sexualidade, sensualidade, mas orgulho, Deus não se agrada. Então, se você é orgulhoso por ser gaúcho, se você é orgulhoso por causa da tradição gaúcha, baixa a bola e vai pedir perdão a Deus, porque Deus resiste ao soberbo, viu? E a soberba precede a ruína, o orgulho precede a ruína. Eu vou encerrar então, tá? Eu acho que aqui eu já li todos que eu tinha que ler. Vou ler mais um só, tá? Porque falta 3 minutos. Mateus, ninguém respondeu, ninguém me deu 5 minutos, hein, pastora? Não, a Camila disse até 10, Camila Machado disse até 10. Posso ir até as 10? Até 10 minutos. 10 minutos. Até as 22, não é? Até 10 minutos. Mateus... Tu pediu 5, né? Tá bom, então. Tá certo. Tá certo. Mateus 25, 42 e 43. Mateus 25, 42 e 43. Olha só. Pois eu estava com fome e vocês não me deram comida. Estava com sede e não me deram água. Era estrangeiro e não me receberam na sua casa. Estava sem roupa e não me vestiram. Estava doente e na cadeia e vocês não cuidaram de mim. Tá? Que pecado que a nação tem cometido. Indiferença ao necessitado. Racismo. A nação brasileira tem muito racismo. Ódio aos do norte, os do sul, é nós, é eles, é os brancos, é os pretos e não sei o quê. Racismo, muitas vezes até dentro da igreja. Eu já recebi apelidos ridículos de pessoas dentro da igreja por racismo. O racismo é um problema no nosso Brasil. Você talvez, que é branquinho, você não percebe isso, você não nota.
Eu sou casado com a minha esposa, ela é branquinha que nem um papel. E às vezes a gente vai em algum lugar, as pessoas ficam olhando. Ah, porque o negro não pode casar com branca, a branca não pode casar com o negro, porque não sei o quê, porque o negro tem que amar a raça. Eu amo a minha mulher, rapaz, entendeu? Esse negócio de querer dividir por causa de cor e de fazer piada por causa de cor, piada praticando o racismo, colocando apelidos que ferem a pessoa, que machucam a pessoa, que falam do seu cabelo, que falam da cor da sua pele, que falam, porque não vou falar. Vão falar que vão dizer que eu tô, tá? Mas é um pecado e é motivo pelo qual o Brasil precisa se arrepender. Nordestino. A xenofobia que chama, né? O preconceito Agora os venezuelanos, os haitianos e não sei o quê. Então isso é muito motivo para a gente se arrepender e para a gente chegar diante de Deus e de pedir perdão ao Senhor. Quando terminar aqui, meus amados, eu vou colocar lá aí nos comentários, tá? O link da página do site que tem as informações sobre o arrependimento nacional. Amanhã à noite, antes do estudo, às 7h30, se você puder vir amanhã, faça um esforço para vir amanhã, para a gente levantar um clamor pelo nosso país. Amanhã a gente vai lembrar de levar a bandeira do nosso país, levar a bandeira do nosso estado, levar a bandeira do nosso município. Lá na igreja, e a gente vai estar levantando um clamor, pedindo perdão a Deus. Você pode já preparar no teu coração, quiser levar anotado aí no celular, motivos dessa lista imensa de coisas que foram citadas, que você vai chegar diante de Deus e vai pedir perdão. Se você é o pastor, se você é alguém que congrega, se você vê essas coisas na nação e você quer se posicionar em clamar pela nação, em clamar pelo país, amanhã à noite às 7h30 nós vamos estar levantando um clamor pelo nosso país, pedindo que o reino de Deus venha sobre o nosso país. Amém? Amém. Alguém tem alguma pergunta aí? Pergunta não, mas deixa eu dizer algumas, por enquanto não, né? Alguns que eu não disse o nome. O Bernardino de Bento, né? Boa noite, irmão Bernardino Bento Gonçalves. Irmão Bernardino por muitos anos foi tesoureiro da igreja lá em Bento Gonçalves. Terezinha Dutres. Terezinha Dutres é daqui de São Gabriel. Maria Antônia Bonet de Oliveira. Daqui de São Gabriel também, boa noite. A Camila Machado, né? Deixa eu ver quem mais aqui. O Vinícius Santiago. Boa noite, irmão Vinícius. Aparece, homem. Seja bem-vindo. Eu acho que é isso que entrou aqui. Né? Às vezes a irmã Selma, a irmã Selma é lá de Roraima? Maceió. É de algum lugar. A gente nem todos aparecem aqui para mim, né? Quando o pastor depois pega ali os comentários no tablet, tu vê? No tablet vejo depois, dele, ele vê e pode responder aí para vocês, tá? Mas o que aparece no meu e aqui na tela da filmagem, eu vou dizendo os nomes. Tá, então, gente, nós vamos orar, tá? Nós vamos orar. Hoje, agora, a gente não vai levantar um clamor pela nação, porque daí vai demorar bastante. Mas amanhã, sim. São 25 horas de clamor. Então, começou hoje às 18 horas, vai até amanhã às 19, 20 horas. Então, amanhã a gente vai fazer esse clamor juntar nossa oração, nossa intercessão com a de milhares de pessoas no Brasil inteiro. Eu não sei se aqui em São Gabriel alguém mais está junto nessa batalha. Eu sei que pelo menos um pastor disse, eu vou orar junto, pastor, eu vou estar junto. Os outros eu não sei, mas não é segredo. Esse movimento é um movimento que acontece há muitos anos no país. Todos os anos, né? Eu me lembro que em 2013 a gente foi bastante ativo. E agora, recentemente, eu estava me lembrando, mas será que ainda existe? Então, a gente voltou a fazer parte desse movimento de clamor, de intercessão pelo nosso país. O país precisa
nos dias de intercessão, a gente sempre ora pelo país. Sim, a gente sempre ora, né? A Mas diferença está no arrependimento, no arrependimento se colocar nacional. na brecha Exatamente. e pedir perdão. Exatamente, pedir perdão. Por exemplo, porque na infelizmente nossa as pessoas acham que não cidade, tem do que se arrepender, né? na nossa cidade tem muito casos de pedofilia, né? É, É exatamente. uma coisa terrível. Então, que é um ataque às crianças, né? É. As E crianças. outra, não só aqui, né? Uma região da fronteira tem isso muito A região da acentuado. fronteira. Dos 8 municípios com o maior índice de pedofilia no Rio Grande do Sul, 6 ficam aqui na região de fronteira. Uma Dos 8. loucura, né? Então isso é um absurdo. Né? Isso aponta o quê? Existe um principado, existe uma força maligna que atua aqui. Mas, pastor, quem comete isso está endemoniado? Não, é sem vergonha mesmo. É sem vergonha mesmo. Precisa se arrepender e precisa ser denunciado, precisa ser levado às autoridades para que sejam punidos, né? Paguem pelos atos. Paguem pelos seus atos, né? Mesmo que se arrependam, o arrependimento não cessa o juízo. Tá? Nesse caso, não cessa o juízo no sentido assim, o perdão, o pecado é perdoado, mas ele tem que responder para a justiça, tá? Não pensa não que agora eu virei crente, eu não respondo mais pelos crimes que eu cometi. Tem mais alguém falando alguma coisa aí, pastora? Alguém ficou com alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Enquanto você escreve alguma coisa aí, porque me deram até 10 minutos, já foi 5. A Camila generosamente me deu 5 minutos por ela e por mais alguém me deu 10 minutos. Na semana que vem nós vamos continuar dentro do nosso propósito, que é ensinar sobre o reino de Deus. Quero falar com você que é de São Gabriel. Nós somos do Ministério Aviva. Hoje eu até coloquei ali o símbolo do Ministério Aviva. E queremos convidar você e a sua família para estar conosco. Os nossos encontros são na quinta-feira, às 19h30, onde nós temos a intercessão e temos o estudo da palavra. Neste momento, a pastora Márcia está estudando o livro de Apocalipse. E no domingo nós temos um encontro de adoração, de palavra, que é às 19 horas. O Ministério Aviva mantém um projeto social na Escola Caíque, aqui pertinho, na Escola Caíque, aqui bem pertinho, o projeto chamado Projeto Moleque Boa Conduta. É um projeto para meninos e meninas e nós, através do esporte, temos ensinado sobre o reino de Deus. As crianças que participam do projeto, elas jogam futebol de quadra e de campo, recebem lanche, recebem vestuário, elas são atendidas nas suas necessidades, e essa é uma forma de nós expressarmos o amor e o cuidado de Deus para com elas. Funciona aos sábados, às 2h30 da tarde até às 4h30. Se você quiser um dia lá nos visitar, na Escola Caíque, fique à vontade, tá? Se você é de São Gabriel, venha nos visitar, venha estar conosco, pega a família, venha conhecer de perto como é que funciona o Ministério Aviva. Você vai ser bem-vindo, mas saiba que nós prezamos por ensinar o Evangelho do Reino de Deus. Então, se você quer corrente de prosperidade, essas coisas, você não vai encontrar lá, não. Você vai encontrar o Evangelho puro e simples, sem enfeite, tá bem? Alguém fez alguma pergunta aí, pastora? Não. Podemos orar, então? Podemos orar. Vamos orar, então. Eu vou colocar aqui o louvor e nós vamos orar. Queremos orar por você, queremos orar por sua família, queremos orar para que o propósito de Deus, o querer de Deus, ele venha sobre a sua vida. Se você está enfermo, se você tem alguém doente na sua casa, se você está enfrentando problema de saúde, nós queremos orar por você. Hoje a irmã Jaqueline fez a cirurgia, né? Nós queremos orar e pedir que o Senhor possa abençoar e que ela possa se recuperar plenamente. Se mais alguém estiver enfermo, se mais alguém estiver enfrentando alguma situação de necessidade, esse é o momento de você falar com Deus, porque a palavra diz que a gente deve lançar diante do Senhor as nossas necessidades, e o Deus, o Pai, ele vai agir em nosso favor. Senhor Jesus,
Ó Pai, em nome de Jesus, nós formamos agora um momento de oração com cada um dos nossos irmãos, com cada pessoa que hoje está aqui online ou no futuro, num determinado momento, vai estar assistindo essa palavra. E agora, Senhor, juntos nós queremos orar. A Tua palavra diz, Senhor, que é importante que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é o galardoador. Tu és aquele que nos presenteia, Senhor, com a Tua graça. Tu és aquele que nos presenteia com a Tua misericórdia, com a Tua compaixão, Senhor. Eu quero orar nessa noite por pessoas que estão enfermas, Senhor. Por pessoas que estão doentes. Por pessoas que agora estão sofrendo a dor de uma enfermidade, uma dor no corpo, uma dor de fundo emocional. Estão sentindo dor, Senhor, a dor de um tumor, a dor do câncer, a dor de uma enfermidade nos ossos, a dor gerada por uma alergia, por um problema do sangue, por um problema da pele, por toda e qualquer enfermidade, Senhor, onde essa dor estiver localizada agora, no nome de Jesus eu libero cura sobre essa vida, Senhor. Eu oro para que a Tua graça invada esse ambiente dessa casa. Eu repreendo agora, meu Deus, toda enfermidade. Eu repreendo agora, Senhor, as forças que dão vida a essa doença. Eu repreendo agora, Senhor, as forças que dão vida a essa enfermidade. E eu oro agora, Pai, que as forças espirituais do mal, que qualquer que seja a origem dessa enfermidade, ela agora seja repreendida na autoridade do nome de Jesus. E que haja cura, Senhor. Que a febre agora cesse. Que o mal-estar agora seja terminado, Senhor. Que as doenças agora comecem a ceder no nome de Jesus. Que o impacto da graça de Deus agora se faça no corpo dessa pessoa, em casa, no hospital, onde ela estiver. Eu oro, Senhor, por aqueles que estão oprimidos espiritualmente, pessoas que sofrem de ataques noturnos, pessoas que sofrem, Senhor, de ataques espirituais, de opressão espiritual, de opressão maligna. Eu repreendo agora no nome de Jesus. Pessoas, Senhor, que ouvem vozes e barulhos estranhos na sua casa, eu oro agora repreendendo toda a maldade, Senhor. Eu oro para que a paz de Deus entre nessa casa. Eu oro para que o Senhor restaure a vida desse lar. Que o Senhor restaure os relacionamentos dessa casa. Eu oro abençoando o trabalho. Eu oro abençoando o comércio. Eu oro abençoando o homem da cidade, o homem do campo. Eu oro abençoando os empreendedores, os empresários, os professores, os médicos, o nosso hospital, a nossa Santa Casa, que precisa tanto de a Tua intervenção, Senhor. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, pelos alunos, pelos cursos superiores. Eu oro, Pai, para que o Senhor abençoe a nossa cidade de São Gabriel. Eu oro para que haja paz. Eu oro para que cesse a violência, no nome de Jesus. Deus, eu quero orar por salvação nessa casa. Como um dia o Senhor trouxe salvação na casa de Zaqueu, que a Tua salvação entre na casa desse Teu filho. Que a Tua paz entre nessa casa. Que a harmonia entre nessa casa, que a provisão entre nessa casa, que haja sustento para essa família, que haja o pão de cada dia, que haja, Senhor, o trabalho para o desempregado, que as portas se abram, Pai, no nome de Jesus. Nos dá e nos concede, Senhor, uma semana abençoada, um novo mês abençoado de realizações e de prosperidade, Senhor. Que a Tua vontade venha sobre nós, que a Tua vontade venha sobre São Gabriel, que a Tua vontade venha sobre o Rio Grande do Sul, que a Tua vontade venha sobre o Brasil, que o Teu reino venha sobre todos nós, hoje e sempre, e no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém, Jesus. Amém. Amém? Amém. Queridos, muito obrigado por você nos dar o seu tempo, por você nos dar a sua atenção, por
compartilhar e participar conosco, expressando a sua opinião, expressando o seu querer. Nosso desejo é que o Senhor te abençoe, que o Senhor volte o seu rosto sobre ti, que Ele resplandeça o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e que você seja abençoado no Senhor, no nome de Jesus. Um abraço e até a próxima quarta-feira, que a gente vai dar sequência daí dos nossos estudos sobre o reino de Deus.